Na infância, Seto e seu irmão mais novo, Mokuba, ficaram órfãos. Sua mãe morreu quando Mokuba nasceu e seu pai morreu em um acidente quando Seto tinha cerca de 8 anos. Seus outros parentes consumiram sua herança e depois os deixaram em um orfanato. No orfanato, Seto prometeu melhorar a vida dele e de Mokuba e disse para seu irmão não chorar, pois eles não deveriam demonstrar fraqueza. Ele ensinou Mokuba a jogar xadrez e eles jogavam todos os dias. Uma fotografia deles foi tirada jogando xadrez um dia. Mokuba acreditava que o momento em que a foto foi tirada foi a última vez que ele viu Seto sorrir de verdade. Depois, o então chefe da corporação Kaiba, Gozaburo Kaiba, chegou ao orfanato para adotar um herdeiro. Seto, que tinha 10 anos na época, viu a chance de desafiá-lo para uma partida de xadrez, com a aposta de que Gozaburo adotaria Seto e Mokuba juntos caso Seto vencesse. O pequeno Seto venceu o jogo e Gozaburo adotou os dois irmãos, mudando seus sobrenomes para Kaiba. A vida com Gozaburo era o oposto do luxo que Seto e Mokuba esperavam, pois Gozaburo forçou Seto a participar de um programa escolar rigorosamente acelerado, o forçando a estudar várias disciplinas, incluindo economia, estudos sociais, idiomas estrangeiros e estratégia de jogos. Gozaburo não percebeu, mas ele não estava criando um herdeiro, e sim um inimigo poderoso. 6 anos depois, Seto conseguiu assumir o controle da corporação Kaiba, e depois de anunciar que a empresa agora pertencia a ele, Seto perguntou se ele havia aprendido o que seu pai queria. Gozaburo respondeu que perdeu a disputa, mas a empresa estava em boas mãos e cometeu suicídio pulando pela janela. Kaiba entendeu sua mensagem: perder é um jeito de morrer, e agradeceu Gozaburo por tudo que ele ensinou. Anos mais tarde, Kaiba visitou a loja Kamigame em busca da quarta e última cópia do lendário dragão branco de olhos azuis que estava com Salomon Muto. Ele ofereceu todas as cartas de sua pasta em troca do dragão branco, mas Salomon recusou, devido ao valor sentimental da carta, e disse a Kaiba que se ele se importasse com todas as cartas da pasta, ele aprenderia a verdadeira força do jogo. Kaiba, furioso, prometeu pegá-la mais tarde. No dia seguinte na escola, Seto soube que Yugi, o neto de Salomon, havia trazido o dragão branco de olhos azuis. Então ele perguntou a Yugi se ele podia ver o lendário dragão branco. Yugi concordou e Kaiba trocou por uma carta falsa. O pequeno Yugi percebeu o que ele fez, mas não quis mencionar isso na frente dos outros alunos. Então ele confrontou o Kaiba depois da escola. Seto tentou agir inocentemente, mas acabou se cansando de Yugi e o acertou na cabeça com sua maleta. Ele confessou que não se importava com as cartas e pediu a Yugi para dizer a Salomon que não importa como você joga, mas sim se você ganha ou perde. Yami Yugi então surgiu e desafiou Kaiba para um jogo das sombras. Yami Yugi disse que as regras seriam um pouco diferentes nesse duelo, e Kaiba ficou surpreso ao ver projeções realistas dos monstros aparecerem quando jogava-se a carta. Como Kaiba estava prestes a perder, ele pegou o dragão branco roubado do bolso, colocou em sua mão e o jogou. Ele invocou o dragão branco de olhos azuis, porém o monstro se recusou a atacar, pois era fiel a Salomon. Yami derrotou Kaiba depois de reviver o dragão branco de olhos azuis. Yami Yugi lançou a penalidade Experiência de Morte. Isso fez com que Kaiba caísse na ilusão de que ele havia se tornado um card de monstro de duelo, onde experimentou repetidamente a morte nas mãos de outros monstros. Yami Yugi esperava que ao se tornar um card, Kaiba aprendesse a entender o coração das cartas. Eventualmente, Kaiba acordou da ilusão, mas continuou a sofrer com pesadelos noite após noite. Após essa experiência, Kaiba começou a criar a Solid Vision, um sistema que projetava hologramas dos monstros de duelo sem precisar das arenas das ilusões industriais. Aquele era o início dos discos de duelo. Kaiba não aprendeu a lição que Yami o ensinou e atraiu Salomon Muto para uma armadilha. Os dois duelaram e ao vencer, Kaiba pegou a cópia do dragão branco de Salomon e a rasgou. Agora, somente ele no mundo tinha as 3 cartas de dragão branco que sobraram.
Para vingar o seu avô, Yugi desafia Kaiba mais uma vez. Assim, Yami Yugi assume. Neste duelo, Kaiba estava melhor. Ele dominou o início do jogo com Sagi, o Palhaço das Trevas, equipado com a energia das trevas, até ser derrotado por Gaia, o Cavaleiro Feroz de Yugi. Ele então começou a invocar 2 dos seus dragões brancos de olhos azuis. Yami conseguiu segurar eles usando a Espada da Luz Reveladora. Kaiba aproveitou esse momento para invocar os 3 dragões brancos de olhos azuis. Quando todos os 3 estavam finalmente livres para atacar, Yami Yugi comprou a última parte de Exodia e derrotou Kaiba. Dessa vez, como punição, Yami lançou a penalidade Mente Quebrada, destruindo o lado maligno de Kaiba e o deixando em coma até que ele montasse o quebra-cabeça de sua mente. Kaiba permaneceu em coma pelos próximos 6 meses. Yugi acreditava que Kaiba mudaria assim que acordasse de seu coma. Às vezes, ele o visitava no hospital e evitou entrar em torneios de monstros de duelos até que ele pudesse duelar contra Kaiba. Assim nasceu a maior rivalidade de monstros de duelo. A força de Kaiba dentro da corporação diminuiu após a derrota para o Yugi. Pegasus viu aquilo como uma oportunidade de assumir a empresa, fazendo um acordo com os principais acionistas da Kaiba Corp, o Big Five. Para ganhar o apoio deles, Pegasus precisava roubar os documentos do cofre de Kaiba. Ele mandou seus capangas para isso, mas Mokuba engoliu a chave do cofre e assim foi levado como refém para o reino dos duelistas. Quando Kaiba despertou, ele foi direto para o reino dos duelistas e prometeu destruir Pegasus pelo que ele fez ao seu irmão. Mas naquele momento, o torneio estava acontecendo e ele só poderia chegar a Pegasus conseguindo as estrelas necessárias para se classificar. Após conseguir as estrelas, o reencontro entre ele e Yugi aconteceu. Kaiba desafiou Yami Yugi para um duelo. Apesar de seus amigos falarem que ele já tinha estrelas suficientes, Yami Yugi aceitou o duelo contra o seu rival. Os dois usaram discos de duelo de Kaiba. Nesse duelo, Kaiba usou o Vira Esmaga Card, impedindo que Yugi tivesse monstros com 1500 de ataque ou mais, e logo depois fundiu suas cartas de dragão branco para invocar o dragão definitivo de olhos azuis. Yugi usou a multiplicação para criar uma legião de Caribous, que se destruíram com o impacto, criando explosões para bloquear o ataque do dragão supremo. Depois, Yugi usou a polimerização para fundir a flecha viva com uma multifantasma, que atacou. O dragão branco ficou fraco o suficiente. Yugi invocou o Guardião Celta. Kaiba não podia perder, ele tinha que salvar Mokuba. Ele começou a dar passos para trás, e se seus pontos de vida chegassem a 0, ele cairia do alto da torre do castelo. Yami, sem se importar, ordenou que o Guardião Celta atacasse, mas o pequeno Yugi assumiu o controle e parou no último momento. Ele não queria ver Kaiba morrer. Kaiba disse que Yugi mostrou fraqueza e que se preocupar com a segurança do inimigo era uma tolice. Joey disse que o jogo não é sobre assassinato. Kaiba respondeu que jogos, incluindo de cartas, xadrez e guerra, significam conflitos entre inimigos. Kaiba renasce um dragão branco e vence o duelo. Depois disso, Kaiba chega a Pegasus e vê o corpo do seu irmão sem alma e mostra a ele a carta da prisão da alma, onde estava Mokuba, e em breve ele estaria. Kaiba desafia o vilão para o duelo e Pegasus diz que não duelaria com os discos de Kaiba, seria do jeito dele ou ele nunca salvaria Mokuba. Yugi alertou Kaiba que Pegasus tinha um jarro de captura de dragão em seu deck. Kaiba lembrou do aviso, mas ainda assim escolheu usar seus dragão brancos de olhos azuis. Pegasus brincou com Kaiba, lendo sua mente. Pegasus foi capaz de prever a invocação do dragão branco e controla o dragão. Ele então usa o mundo da fantasia para criar o dragão branco de olhos azuis, Tum. Contra o olho do milênio de Pegasus, que previa todas suas jogadas, Kaiba percebeu que não podia vencer. Antes de perder, ele se desculpou com Mokuba e mentalmente se despediu de Yugi. Pegasus prendeu a alma de Kaiba na carta e ele só foi libertado porque Yami Yugi conseguiu vencer o duelo das trevas contra Pegasus, salvando os irmãos.
Depois do torneio dos duelistas, Kaiba queria ficar mais forte e vencer Yugi. Nesse dia, Ishizu Ishtar convidou Kaiba para uma exposição privada no Museu Domino. Aqui ela mostrou uma tábua de pedra contendo formas retangulares parecendo cartas de monstro de duelo. Ela disse que os egípcios antigos podiam domar os espíritos malignos, os nomear e selar em lajes. Pegasus baseou o card game nesses espíritos depois de uma viagem ao Egito. Também na pedra havia um sacerdote e um faraó sem nome. Eles se pareciam muito com Kaiba e Yugi. Acima deles haviam monstros parecidos com Dragão Branco e Mago Negro. Kaiba estava cético com tudo aquilo, até que Ishizu confiou a Kaiba a terceira carta de deus egípcio, o Obelisco Atormentador, e pediu que ele iniciasse um torneio para encontrar os outros deuses e recuperá-los. Kaiba testou o obelisco e o poder do deus egípcio era grande demais. Ele com certeza iria atrás dos outros dois. Kaiba queria os outros deuses e assim lançou a Batalha da Cidade, atraindo os melhores duelistas do mundo. Yugi, Joey e também Merrick Shitar, o homem que tinha outros deuses. Kaiba viu o segundo dos deuses quando Yugi duelou contra Strings, que foi possuído por Merrick, e usou a carta do deus Slifer, o dragão do céu. Vendo Yugi cair de joelhos duvidando que ele podia vencer, Kaiba o incentivou do jeito dele, ordenando que Yugi cumprisse sua reputação, e pensando que ele era o único que derrotaria Yugi em duelo. Depois que Yugi venceu, Kaiba lhe deu parabéns, mas disse que Yugi não teria Slifer por muito tempo e o desafiou para um duelo. No entanto, Merrick informou a Yugi que seus amigos haviam sido sequestrados. Kaiba resolveu ajudar o Yugi para que eles pudessem resgatá-lo logo e começar seu duelo. Os dois foram desafiados por Loomis e Umbra, e um duelo em dupla começou. Apesar do egoísmo de Kaiba no início, Yugi o convenceu a duelar em dupla de verdade. Só assim eles venceriam. Os dois se mostraram poderosos e venceram os irmãos da Luz e Trevas. Mokuba descobriu onde os amigos de Yugi estavam e Yugi foi salvá-los. O duelo entre os dois ficariam para as finais da Batalha da Cidade. Kaiba levou o helicóptero para o estádio Dominó, onde esperou os outros finalistas. Depois que 6 dos outros 7 finalistas chegaram, um navio de guerra desembarcou e a bordo, Kaiba aconselhou Yugi a começar a usar seu Slifer se ele quisesse vencer. Kaiba viu o duelo das quartas de final entre Joey e Odion, que eles acreditavam ser Merrick, com uma chance de descobrir as habilidades de sua carta de Deus, o Dragão Alado de Ra. Durante o duelo, os dois jogadores foram atingidos pelo raio de Ra. Kaiba declarou que o primeiro jogador a se levantar seria o vencedor, e se nenhum levantasse, ambos seriam desclassificados. Joey se levantou e venceu. O verdadeiro Merrick se revelou. Ele também era um finalista sob disfarce de um jogador qualquer e disse que Odion tinha um card de Ra falso. Merrick segurava o card real. O duelo contra Mai e Merrick também foi usado como uma chance de aprender sobre o dragão alado de Ra. Quando Mai tentou invocar o Ra que ela conseguiu ao adicionar à sua mão, um texto hierático apareceu no card. Mai precisava recitar para invocá-lo. Kaiba fez seus satélites fotografarem a carta para que eles pudessem traduzir o texto mais tarde, embora Merrick dissesse a Kaiba que ele já era capaz de ler, pois ele era a encarnação do sacerdote do faraó. No último duelo do dia, Kaiba enfrentou Ishizu, que podia prever suas jogadas vendo o futuro. Ela sabia que ele invocaria o obelisco, e ela tinha carta para vencer o deus. Mas Kaiba diz que faz seu próprio destino, e usa o obelisco como tributo para invocar o dragão branco de olhos azuis, contrariando o futuro visto pela Ishizu, vencendo o duelo. Nas semifinais, Merrick enfrentou Joey, que quase venceu o vilão e seu dragão alado de Ra, em um dos duelos mais épicos da franquia, mas Merrick finalmente venceu. Depois veio o último duelo entre Yugi e Kaiba. Eles invocaram o obelisco e Slifer,
A Batalha dos Deuses fez com que a consciência de Yugi e Kaiba fosse transportada para uma cidade antiga. Eles viram Obelisco e Slifer transformados em pedra, enquanto em outros lugares o sacerdote Seto e o faraó sem nome lutavam. O feiticeiro invocou o dragão branco de olhos azuis. O faraó contra-atacou com o mago negro. Os dois voltaram ao tempo presente e Kaiba perguntou se Yugi tinha tido a mesma visão que ele. Yugi afirmou que o duelo deles está relacionado ao de 3.000 anos atrás e Kaiba disse que esse duelo estava destinado. Agora era o dragão branco contra o mago negro e após muitas jogadas os dois invocaram suas melhores fusões, o dragão definitivo de olhos azuis e o paladino negro. Antes do turno final, Yugi disse a Kaiba que se ele estiver no topo cheio de ódio, ele não encontrará uma vitória real. Kaiba atacou o paladino negro com seu dragão supremo, mas Yugi usou a desfusão, dividindo o dragão em 3 dragão branco de olhos azuis. Ele então usou a difusão em movimento de onda, permitindo que o paladino negro atacasse os 3 dragões, ganhando o duelo. Kaiba pensou que a batalha da cidade era seu torneio. Ele queria deixar a memória do seu pai adotivo para trás e ser coroado como o melhor duelista do mundo. Apesar de ter chegado tão perto, sua vitória escapou dele. Yugi elogia Kaiba no duelo, mas Kaiba diz que não quer sua pena. Yugi admitiu que Kaiba é um forte duelista, mas foi derrotado pelo monstro em seu coração chamado ódio. Kaiba aceitou sua derrota e com raiva deu a Yugi sua carta do obelisco. Yugi venceu a batalha da cidade. No fim, Kaiba viu o faraó Aten enfrentar Yugi e depois partir para outra dimensão. Mas Kaiba não ficaria satisfeito. Ele faria de tudo para enfrentar seu rival de novo algum dia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos, isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.